Convida todo mundo, porque essa noite é noite de cristificar. É noite de cristificar os nossos afetos de uma forma especial. Como vocês já puderam ver na propaganda, essa noite nós vamos trabalhar a temática maturidade afetiva. Essa live é isso. O Senhor deseja cristificar os nossos afetos. Por isso, quando você for enviar aí o link, a URL dessa live para os seus amigos, diga isso. Diga isso para eles. Vem, vamos assistir essa live, porque o Senhor deseja cristificar os nossos afetos. E essa noite, de uma forma muito especial, nós temos a participação da nossa amiga, nossa irmã de comunidade, a Lu Casaroto. Boa noite, Lu. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão, os jovens e não tão jovens assim como eu, que estão aqui essa noite, para conversar um pouquinho conosco sobre essa temática tão fundamental aí na vida da juventude. É uma alegria estar aqui com vocês. O nosso pessoal já vai chegando aqui, nós já vamos vendo a carinha do pessoal que já vai dando boa noite, os comentários, boa noite para o Léo, boa noite para a Desirê, boa noite para o Everton, o pessoal de Areias, boa noite pessoal de Cambuí, a Marielle, a Bruna de Ouro Fino, a Débora, sejam todos muito bem-vindos. E a cada carinha que nós vamos vendo aqui, aparecendo nos comentários, conversando conosco, nós já vamos nos enchendo de saudade da nossa comunidade, do desejo que termine logo essa pandemia, esse problema que nós estamos vivendo, para que a gente possa reencontrar cada um, dar um grande abraço. Lu, para a gente iniciar essa nossa live, antes que a gente comece a conversar de uma forma mais específica em relação à nossa temática, antes de trazer as perguntas, as provocações a respeito do tema, por favor, se apresente para nós aí, diga quem é você, o que você faz da vida, onde é que você mora, a comunidade que você frequenta, sua profissão. Se apresenta um pouco para nós, por favor. Sim, com muita alegria. Bom, eu sou a Luciene, Casaroto, sou psicóloga, atuo na área clínica há 14 anos, com atendimento de crianças, adolescentes, adultos, e eu tenho uma trajetória relacionada à minha profissão dentro da minha comunidade também. Sou da comunidade Betânia, sou da comunidade mesmo antes de ingressar na faculdade. A minha experiência de oração eu fiz no ano de 2001. Tem um tempinho aí, acho que tem alguns jovens que têm essa idade, né? A idade que eu tenho de experiência de oração, 19 anos que eu fiz a minha experiência de oração e me ingressei para a faculdade sempre com um propósito, né? Eu gostaria, na época, de retomar a comunidade, porque na minha época os grupos de orações aconteciam geralmente durante a semana e eu não tinha muito acesso à comunidade durante a faculdade. Mas assim que eu me formei, eu terminei a faculdade e eu saí com o desejo de trabalhar com os adolescentes, porque eu também fazia esse trabalho dentro da faculdade. E assim foi. Fiquei alguns anos trabalhando com os adolescentes, esse ministério nem existia dentro da comunidade, né? E os filhos acompanhavam os pais nas reuniões de equipe de serviço e eu acabava ficando com eles, trabalhando temas voltados sempre à questão psicológica e emocional, juntamente com a espiritual. E depois eu me casei e fui mãe, né, com a experiência da maternidade, surgiu esse desejo, né, de trabalhar com mulheres, até porque eu também comecei a ter algumas vivências, né, em relação à vida profissional, à maternidade, e que eu sentia que muitas mulheres também precisavam
de ter um espaço, de ter um lugar, um local onde elas pudessem partilhar, que elas pudessem escutar a palavra de Deus e também apoio psicológico. E assim eu fui caminhando dentro da comunidade, né? Alguns trabalhos distintos, porém sempre com essa sede, né? De poder ajudar, de contribuir com a vida das pessoas, do ponto de vista da minha profissão também. E hoje estou cá, depois de 14 anos, continuo na comunidade Betânia, em Andradas, e continuo realizando a minha missão aí junto à comunidade Betânia e à Javenice. Esse é meu Uma bênção para a nossa comunidade, para todos nós, os instrumentos de Deus. Lu, para que o nosso bate-papo não perca o foco, eu acho importante que a gente possa construir as bases dessa conversa. Já que o nosso tema é maturidade afetiva, a proposta que eu tenho para iniciarmos essa nossa conversa, a participação do nosso público, é que a gente possa definir bem esse tema, definir bem o que é isso. Por isso, então, eu quero, junto com você, primeiramente, que a gente possa definir essa expressão, primeiramente, o que é maturidade, e logo em seguida que a gente possa olhar para esse significado, o que é afeto, o que significa maturidade afetiva. Então, vamos iniciar pela questão da maturidade. Eu quero trazer aqui uma provocação que faz base, que anda junto com aquilo que nós conversávamos nas outras lives, quem estava acompanhando aqui essa live Cristificar há mais tempo. No famoso diálogo entre Jesus e o jovem rico, e puderam acompanhar bastante aqueles que nos viram conversando com o Tatá, nós vimos que, num dado momento, Jesus traz uma expressão muito, muito bacana, que nos instiga muito a respeito do jovem rico. Jesus diz assim para o jovem rico: se queres ser perfeito. O termo perfeito, que significa na Sagrada Escritura santidade, é um termo derivado do grego teleios, que indica homem completo, aquele que alcançou o objetivo, aquele que é maduro. Ou seja, Jesus está dizendo para o jovem rico, Jesus está dizendo para nós jovens, Jesus está dizendo para todos nós que nós devemos buscar a maturidade, deixar para trás as infantilidades espirituais e ser maduro. É isso que Jesus está dizendo. Se queres ser perfeito, tem também esse sentido, se queres ser maduro. Jesus está nos provocando hoje que nós não podemos, como uma fruta, ser verde, mas nós precisamos crescer para um estado ideal, a maturidade. Diante disso, a grande pergunta que nos resta fazer é: como sabemos qual é o estado de maturidade do ser humano, o estado de perfeição? Eu digo isso porque é difícil quando nós olhamos ao nosso redor e vemos um bando de pecadores, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor com seus pecados, nós podemos dizer dentro de uma comparação que ou elas estão verdes ou elas estão podres por causa do pecado. Desse modo, fica difícil a gente ter um parâmetro um pouco mais exato, já que a gente olha para quem está do nosso redor e nós não vemos pessoas maduras. Diante dessa afirmação, eu creio que seja necessário resgatarmos aquilo que a nossa mãe, a igreja, nos ensina. A igreja nos ensina que se nós quisermos conhecer o que é o homem saudável, o que é o homem maduro, nós devemos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o parâmetro de maturidade. Ele é o parâmetro de maturidade que nós temos. A carta aos Efésios traz essa revelação. Ao falar da perfeição da santidade, a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O homem perfeito, à medida
da estatura completa de Cristo. Resumindo, um ser humano maduro é um ser humano configurado a Cristo. Nós estamos passando por alguns problemas com a internet. Lu, se você estiver me ouvindo ou nos ouvindo aqui, por favor, dá um alô aí, que a sua imagem caiu para nós, por favor. Pessoal que nos acompanha aqui na live, em instantes a gente retoma. Caiu a internet lá com a Lu, travou, e ela está reconectando seu celular, e ela já vai acessar aqui e nós continuamos a nossa conversa. Lu, deu certo aí? Deu certo. Estou te Então tá, João. ouvindo. Então, maravilha. Se Eu Deus quiser. estou ouvindo. Se Ouvi Deus tudo que você quiser. disse. Ótimo. Se Deus quiser, agora não cai mais. Então, só recuperando aquilo que nós dizíamos, nós estamos construindo a base, então, a respeito daquilo que é maturidade afetiva, conversando a respeito de maturidade. Nós vimos que o modelo que nós temos de maturidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. E por isso eu trago para você a pergunta. É claro que a autêntica psicologia, ela não é contrária à verdade revelada, mas ela é sempre integrada e participante dessa verdade. E aí eu pergunto, do ponto de vista psicológico, como você define maturidade? Ótimo. Bom, quando nós pensamos, né, no que é maturidade do ponto de vista psicológico, a gente está pensando no que é o nosso equilíbrio entre as nossas vivências. Então, ter um equilíbrio entre as vivências sobre as emoções e sobre os afetos é a maturidade. Jesus era equilibrado, né? Jesus tinha um equilíbrio entre as suas vivências, as suas emoções e seus afetos. Então, amadurecer do ponto de vista psicológico quer dizer que a gente consegue desenvolver em nós a capacidade do amor próprio e é capaz de valorizar e reconhecer tudo o que aconteceu na nossa vida e ainda o que está para acontecer, permitindo que a vida flua com sabedoria, com alegria e ser sempre capaz de controlar as emoções. As pessoas me perguntam assim, Leandro, mas há indícios de que eu sou maduro o suficiente? Como eu saber que eu sou maduro o suficiente? Né? Então, existem alguns pontos aí que a gente deve levar em consideração quando se trata de maturidade. Né? Nós somos capazes de superar as nossas angústias, os nossos sofrimentos e ainda assim continuar vivendo em harmonia e com alegria, suportar o sofrimento para curar as nossas feridas. As pessoas maduras, elas não esperam uma porta se abrir para fechar outra. Elas seguem em frente. Elas dão continuidade na sua vida, apesar das dores, das dificuldades. A segunda questão que é muito relevante, o passado, ele não pode estragar o presente, né? Ou seja, as pessoas não ficam condicionadas nas suas feridas emocionais. Elas conseguem olhar para o passado e reconhecê-lo como importante, e o passado serve de crescimento pessoal e de muito aprendizado. Esse é o segundo ponto de uma pessoa madura, tá? O terceiro ponto é que se ela tem um incômodo, ela é capaz de aceitar e mudar. Quantas vezes a gente tem uma situação na nossa vida que a gente não aceita, então por conta de não aceitação a gente não muda, a gente fica ali preso, paralisado diante de alguma situação. É até interessante que esses dias eu estava lendo um livro do Peter Kraft, que eu sei que você gosta também, e Top. A Causa do Sofrimento, top, né? Top demais.
E ele fala assim, né, que a gente sofre na vida porque a gente tem X, mas a gente quer o Y. Então a gente fica sofrendo, a gente tem o X, mas a gente quer e deseja o Y. Então a gente sofre por quê? Porque a gente não aceita. E um dos pontos da maturidade é a aceitação em relação à sua vida, aos acontecimentos e se incomodar e tentar mudar, não ficar paralisado. É aquela pessoa famosa que a gente fala, que age mais e reclama menos, ser mais ativo do que passivo. Esse é um terceiro ponto da maturidade. E o quarto ponto, né, é a gente saber controlar as próprias emoções e o sentimento e o pensamento em relação ao outro. Amadurecer, para mim, no meu ponto de vista, é cuidar do que a gente diz, respeitar o que ouve e meditar sobre aquilo que a gente cala. Então, é levar em consideração essa situação. E o último, e também fundamental, é que a maturidade faz a gente se reconhecer sem as nossas máscaras. Às vezes, em sociedade, em meio às pessoas que a gente não conhece, a gente usa uma máscara. E ser maduro é assumir, né, as suas imperfeições, é falar de coração sobre aquilo que você é e assumir o peso das responsabilidades. Então, maturidade seria mais ou menos isso. Não sei se me fiz entender, né? Mas Perfeito. são essas. Excepcional. Excepcional, e eu já quero convidar o pessoal que está participando conosco, já são muitos comentários, o pessoal que está chegando aí, já vai preparando as suas perguntas, que eu vou trazer algumas provocações, algumas perguntas para a Lu aqui, mas depois eu quero trazer o seu comentário também. Lu, nós acabamos de trazer a primeira base para a nossa conversa, nós ouvimos muito bem você destrinchar para nós, desenvolver o que é maturidade. Agora nós vamos para a segunda base da nossa conversa. Não se esqueça, o nosso tema, pessoal, é maturidade efetiva. Então vamos voltar os nossos olhares agora para essa expressão, afeto, afetiva. E para a gente conversar a respeito disso, eu quero aproveitar o embalo da live que nós fizemos na semana passada, na quinta-feira, onde nós conversamos com o professor Carlos Noguet. Nós falamos com ele bastante a respeito da doutrina de Santo Tomás de Aquino. E o que me saltava ao coração é a origem da palavra psicologia, porque psicologia vem do grego psique, que é alma, e ao falar de afetos, nós estamos falando de algo que atinge a nossa alma. E quando nós olhamos para a doutrina de Santo Tomás de Aquino, ele nos descreve com maestria o que é a alma humana e situa aonde é que se localiza principalmente o ponto de ação dos afetos, ou aquilo que nós chamamos de sentimentos. Rapidamente, Lu. Santo Tomás, por assim dizer, ele apresenta duas dimensões da alma. É claro, nós temos uma única alma, mas é como se ele dissesse de duas dimensões. Uma dimensão superior, uma dimensão totalmente imaterial, que a Sagrada Escritura chama de espírito humano, onde está situada a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória intelectual, e uma outra dimensão inferior, que está intimamente ligada à nossa realidade corpórea, que nós chamamos propriamente de alma. O nome é alma mesmo. Enquanto essa dimensão superior é espírito, essa dimensão ligada ao corpo é a própria alma. O nome é propriamente alma. Para Santo Tomás, é aqui nessa parte da alma, ligada ao corpo, vamos dizer parte entre aspas, por assim dizer, que acontecem as famosas paixões ou sentimentos. O nosso corpo, através dos 5 sentidos associados à nossa alma, vão captar tudo aquilo que está no mundo externo. E aquilo vai entrar não apenas no nosso corpo, através do nosso físico, mas aquilo vai atingir a nossa alma, aquilo vai nos afetar. Santo Tomás de Aquino chama aquilo de paixões,
porque a nossa alma sofre, ela recebe movimentos. Nós podemos, por exemplo, sentir na alma alegria, tristeza, amor, ódio, simplificando para o pessoal. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa que eu amo, eu sinto alegria. Se a pessoa que eu amo fica doente, então a minha alma recebe tristeza, eu sinto tristeza. Se vem um pensamento a respeito de uma comida, se eu lembro de uma comida que eu gosto muito, eu sinto desejo. Se vem a lembrança de uma tragédia, eu sinto angústia, sinto tristeza. Eu gostaria de te perguntar, quando nós estamos falando de afetos, é nesse sentido que nós conversávamos também na semana passada? Qual é a definição da psicologia para afetos e afetividade? Pois sim, é nesse sentido, sim. Quando estamos falando do ponto de vista psicológico, falando de afeto, nós estamos falando da maneira como nós sentimos e somos tocados, né? Afeto, a maneira como afetamos e somos afetados, né? Na psicanálise, que é a minha base de formação até então, porque logo serei tomista como você, né? Se Deus Oh, quiser, glória. lá. Mas na psicanálise, né, nós começamos a compreender que para sentir o mundo à nossa volta, nós necessariamente passamos por 5 fases que nós chamamos psicoafetivas, que nós ao nascer, enfrentamos o grande trauma do nascimento, né, que todo mundo passa por isso, e com o nascimento, nós passamos na primeira fase psicoafetiva, que é toda a nossa afetividade, toda a nossa maneira de ser afetado por alguém e afetar, somos tocados, e a forma de sentirmos está totalmente voltada para a oralidade. Então, através da oralidade, a criança começa a sentir o mundo, né? Ela entende até então que através da oralidade, que ela e a mãe são uma pessoa só, que não há essa separação entre mãe e filha, e a oralidade ela faz com que a criança se sinta conectada, né? Então é a extensão do cordão umbilical materno. A criança se sente conectada à mãe. E aí a criança começa a se descobrir como um corpo, como alguém separado, através, né, da sua boca. É comum a criança começar a levar a mãozinha na boca, então ela sente que ela tem ali algo levando a boca. Depois, numa fase um pouquinho maiorzinha, ela começa a levar o pezinho à boca, então ela começa a sentir através dessa oralidade. Tudo faz sentido para a criança através da oralidade. E aí depois, né, um pouco maiorzinha, lá por volta dos 2 anos, ela entra na fase que nós, dentro da psicanálise, a fase psicoafetiva, chamada anal, que a criança descobre, né? Tem muita gente que acha até engraçado, divertido falar sobre isso, que nossos produtos causam algo no outro. E em nós mesmos, nós aprendemos mais o que sentimos e somos afetados pelo o olhar do outro, pelo como o outro olha para nós, né? Então, nós começamos a perceber o mundo e já entendemos aí que a criança, entendemos aí que somos separados na realidade e temos um corpo e sentimos através deles. Aí lá por volta dos 3 aninhos, mais ou menos, até os 6, mais ou menos, porque a gente não pode falar que isso é algo muito fixo, a criança passa pela fase fálica, onde ela começa a entender como acontecem os relacionamentos, né? Então ela começa e olha que a gente vai fazendo uma construção, né, através dos nossos sentidos, que existe um mundo externo
e que existe um ambiente que é importante para nós. Então, nessa terceira fase, nós aprendemos que os nossos progenitores são de extrema importância e começamos a enxergar o mundo nos relacionando com eles, com os nossos progenitores. Nesse sentido, o afeto também se transforma em uma ternura filial ou paternal. E aqui, né, a reciprocidade de sentimento causam, então, o nosso sentimento de afeição pelo outro, simpatia pelo outro. É quando nós começamos a desenvolver os sentimentos mais fortes pelo outro. E depois, numa quarta fase, chamada de latência, é um tempo necessário para a criança assimilar tudo que ela já vivenciou anteriormente, e ela descobre, então, um espaço para inteligência ou pela cognição. É nessa fase onde a criança, na prática, estaria pronta para ser educada, para ser alfabetizada, escolarizada. É nessa fase. Então, é aí que ela começa a desenvolver com mais efetividade a cognição e a inteligência, né? Que ela começa a relacionar fatos, que ela começa, então, a entender o mundo aí dos estudos. Uma fase muito importante também, que ela vai chegar por volta dos 7, 8 anos. E aí depois a quinta fase e última, que é a fase genital, onde a gente começa, né, lá na pré-adolescência, a entender o mundo do ponto de vista dos relacionamentos, o interesse sexual relacionado à afetividade, né? E começa onde surge, na maioria das vezes, as paixões, né? Entendida aí, então, como sofrimento. É nessa fase que isso começa a acontecer. Então, os afetos, na realidade, são maneiras e expressam, né, as nossas emoções de sentir o mundo, que começa pelos nossos pais e depois passa para o ambiente externo a nós. São qualidades sensíveis e que produzem a afeição dos nossos sentidos. É mais ou menos assim que funciona. Claro que dentro da São Tomás de Aquino explica isso de uma maneira um pouco diferente, mas eu acho que dá para a gente fazer esse paralelo entre as duas questões que Com você certeza, trouxe. Lu. Lu, agora que nós construímos as bases, nós ouvimos de você com clareza o que é maturidade, o que são afetos, nós podemos ir para algumas perguntas bem práticas. E desde já eu quero chamar a atenção do nosso pessoal que participa. Não se esqueçam, semana que vem, dia 12, é dia dos namorados. E essa live também tem esse intuito. Nós estamos falando de maturidade afetiva, porque já já nós vamos conversar bastante a respeito desses sentimentos, desses afetos ligados às questões de relacionamentos. Então, se você está solteiro aí, se você namora, também quero chamar a atenção do pessoal que passou, talvez, por namoros ruins, ou o pessoal que deu certo namoro, que tem casamento consolidado, a participar conosco. Todos somos chamados a participar, vai ser muito bacana. Antes da gente entrar especificamente nesse assunto de namoro, quero fazer uma pergunta antes, Lu. Não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum nós nos depararmos com jovens que não sentem o famoso amor próprio. Não no sentido pejorativo de egoísmo, mas o sadio amor próprio, aquele que o Senhor nos diz, amar o próximo como a si mesmo. Não é incomum a gente encontrar jovem sem o famoso amor próprio. Algo atingiu o ser daquele jovem de tal modo que ele simplesmente não se ama. Ele não se sente feliz consigo mesmo. A pergunta que eu trago a respeito disso é: como trabalhar isso para que o jovem possa amadurecer num afeto de si mesmo? Uhum. Bom, se nós entendemos aí que o amor próprio é um dos quesitos da maturidade, a falta dele subentende, então, uma imaturidade, né? A pessoa precisa, então, amadurecer para poder
olhar para si mesmo de uma forma amorosa, como você mesmo disse, sem egoísmo, mas é um amor que nos leva também a relacionar com o outro de uma forma mais sadia e propriamente inteligente. Né? Do ponto de vista psicológico, seria interessante essa pessoa adentrar a um processo, né, que eu chamo de resignificar a sua história. E os aspectos mais sombrios, mais sofridos, seria uma forma de conduzi-lo para o amor próprio. Muitas vezes, Leandro, nós ficamos presos, né, a situações da nossa própria vida. E é necessário olharmos para isso e reconstruir a nossa história, reconstruir de uma maneira que possamos olhar com ela com alegria, com gratidão, com afeição. O amor próprio, ele está intimamente ligado aos nossos afetos mais primitivos, ou seja, a forma com que nós fomos olhados, a forma com que fomos cuidados pelos nossos pais. Então, se nós entendemos isso, é necessário retomar, né, a própria história para que ele possa entender o que acontece, que ele não consegue sentir esse amor próprio. E para nós tornarmos indivíduos, né, pessoas adultas, maduras, nós precisamos passar pelo olhar do outro constantemente. E nesse caso, né, dos nossos pais. E a falta do amor próprio pode estar muito ligado a essa relação. Então, muitos jovens se desconhecem nesse sentido, né? Eles ficam, principalmente hoje na sociedade que nós estamos e que tudo é passado pelo olhar do outro, né? A entrada aí das redes sociais na vida das pessoas fazem com que elas sejam olhadas o tempo todo e em busca de aprovação o tempo todo. Então, lidar com o amor próprio ele é fundamental, senão nós ficamos presos aí, paralisados nessa situação, né, de uma carência aí do ponto de vista de si mesmo. Então, um conselho para esses jovens, se ele não consegue lidar com tudo isso sozinho, é de procurar uma ajuda mesmo, porque os relacionamentos, para acontecerem de uma maneira bacana, boa, preciso, né, realmente o amor próprio. Não é algo que é dito só do ponto de vista filosófico ou psicológico, não. Na lida ali, na vivência, ele é muito importante. Quem não se olha, não olha para o outro também. Então, faz-se necessário. Que vale a pena ressaltar muito que quando nós fazemos uma experiência com Deus, nós descobrimos o que é o verdadeiro amor, pois Deus é amor. Mas nessa experiência que nós fazemos com Deus, Deus também desperta em nós o conhecimento de quem nós somos, de que nós somos filhos amados de Deus, sonhados por Deus, e isso desperta muita cura em nós, não é, Lu? Muitos traumas, muitos pensamentos sombrios que estávamos em nós. E claro, muitas vezes Deus também vai colocar no nosso caminho essas pessoas, como você dizia, que vai nos ajudar. E tudo isso eu estou trazendo para a gente poder construir essa base, para a gente entrar agora na conversa a respeito do namoro. Se você quiser completar alguma coisa a respeito disso, desse conhecer-se em Deus primeiro, antes de buscar algo, fique à vontade. Essa relação estreita com Deus, né, nos dá a oportunidade de ir além, né, de sentir amado, nos dá a oportunidade também de nós olharmos as nossas fraquezas, né? Nas conversas com Deus, a gente fala, a gente expressa, né? Por mais tímido que somos, conseguimos expressar tudo isso. Então, essa relação ela se faz importante, né? Porque na medida que você se relaciona com Deus, você se relaciona com você e mais você vai amadurecer do ponto de vista afetivo para poder se relacionar com o outro.
né? Então, é uma tríade aí muito importante, né? E aproveitando essa linha que você já trazia, falando dos sentimentos ligados à família, eu trago uma outra pergunta. Outra área ligada a afetos com muita imaturidade é a questão familiar. O que é um relacionamento maduro com a sua família? Interrogação. Aqui vale ressaltar um efeito curioso da pós-modernidade, que você consegue descrever muito melhor do que eu, que é a famosa síndrome de Peter Pan, pessoas de 30, 40, 50 anos que agem como criança, que não sabem viver com a independência dos pais. Gostaria que você pudesse comentar sobre isso. Como é que nós temos um relacionamento maduro com a família e como é que nós podemos combater essa síndrome hoje, que é tão comum a tal síndrome de Peter Pan? Bom, então eu vou dividir essa questão em duas. Primeiro eu vou falar sobre a questão do relacionamento familiar, e aí eu entro na questão da síndrome de Peter Pan, né? Tão conhecida hoje, infelizmente, né? Mas enfim, um relacionamento familiar maduro é quando nós conseguimos aceitar e ainda superamos a ideia de que nossa família, os nossos pais são perfeitos, que são aqueles ideais que nós tínhamos na infância. E mesmo assim, ainda nós somos capazes de amá-los. Então, nós reconhecemos todas as dificuldades, nós aceitamos todas as dificuldades familiares e ainda assim nós somos capazes de amá-los incondicionalmente, né? Um relacionamento maduro, familiar seria isso, né? Você não querer mudar o seu pai e sua mãe, é você aceitá-los que eles são daquela maneira e você procurar os meios aí, se for necessário, mudar alguma coisa na sua vida, né? Você por você, e não ficar esperando que a mudança seja só do outro. Então, quando nós somos capazes de dominar as nossas emoções e ter autoconhecimento, é que vai nos tornar capazes de relacionarmos de uma forma madura, efetiva e também nos adaptar a todos esses relacionamentos. Né? A gente muitas vezes quer mudar o outro e esquece que a primeira mudança vem de nós mesmos. Então, relacionamento familiar maduro seria nesse sentido. E aí, eu não sei como estão os acessos aí na nossa live, mas eu vou ter que falar sobre isso, já que você citou na questão da síndrome do Peter Pan, né? O Peter Pan aí é o personagem da história infantil que nunca envelhece, né? E existem aí alguns ditados e algumas falas que são as falas prontas, né? De que o homem demora mais para amadurecer, né? E isso é uma verdade. O menino, desde o útero materno, ele demora um pouco mais para se desenvolver do que a menina, né? Se nasce uma menina prematura e um menino prematuro, a menina tem muito mais chances de se desenvolver, porque ela se desenvolve muito mais depressa do que o menino. Então já tem desde o útero essa mudança. E aí surgiu, não me Isso é xinga, preconceito, hein? mas Mas aí surgiu, né? E eu queria falar olha, não está surgindo isso da minha boca, não sou eu que estou tirando essa conclusão, né? Eu fui pesquisar, né? E descobri que em Manchester, um centro chamado Centro Crown de Clinic, desenvolveu um estudo onde eles tiveram uma curiosa constatação que os homens amadurecem próximo aos 54 anos de idade. Como eu disse, não sou eu que estou dizendo isso. É uma pesquisa americana que fala que os homens só chegam à maturidade mesmo efetiva aos 54 anos de idade. Porém, claro que tem as Se exceções. nós não morrermos na guerra até lá, nós vamos ficar maduros ainda.
Tem chance. Mas a explicação que eles tiram para isso, né, é de que hoje em dia os homens estão cada vez mais dependentes financeiramente e com uma instabilidade instáveis, né, principalmente financeiramente. E tem uma paternidade tardia, que faz com que o homem enfrente muito menos desafios, né? Então, essas seriam as explicações. Mas a síndrome de Peter Pan, né? Brincadeiras verdadeiras aí de lado, a síndrome de Peter Pan, na síndrome de Peter Pan, aliás, os homens eles têm eles valorizam na realidade a cultura jovens, né? Isso às vezes é expressado através de comportamentos, né? Às vezes até as vestimentas, as músicas que eles escutam. Por que, Luciene, isso acontece? Hoje em dia, né, na nossa sociedade aí considerada pós-moderna, os nossos jovens, isso mulher e homem também, cada vez mais tardiamente têm saído de casa. Isso gera um comodismo, né, da casa dos pais. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que nós nos tornamos adultos hoje aos 24 anos, né? Não é mais aos 18 nem aos 21, é aos 24 anos, porque é uma idade base que nós estamos levando para ter uma independência financeira e poder assumir uma casa, né, uma família. Então, cada vez mais os homens, né, estão nesse comodismo, né? Por outro lado, há uma tendência das mães de mimar um pouco mais os homens, né, fazendo com que eles amadureçam um pouco mais devagar que as mulheres, e essa síndrome, né, que não é uma brincadeira, muitas vezes está pautado em traumas infantis, baixa autoestima, né, uma recusa em querer se envelhecer, porque está muito ligado ao envelhecimento, à perda da beleza, né, a estética mesmo, problemas emocionais, né, relacionados aí à construção dessa família, essa dinâmica familiar, e muitos homens também relatam, né, um medo das namoradas não serem tão boas quanto a mãe para poder assumir a casa, e assim, então, eles têm esse cuidado mais próximo, essa dependência afetiva e um laço psicológico mais forte aí, principalmente com a mãe. Então, é cientificamente provado que o homem demora mais para amadurecer do que a mulher, mas essa síndrome não é positiva, né? Elas levam cada vez mais o homem a querer ser jovem. Ótimo. Desenvolvida, então, a questão da síndrome de Peter Pan, a questão do relacionamento maduro com a família, nós fomos aos poucos traçando um caminho. Nós vimos que o modelo de maturidade para nós é Jesus Cristo, nós vimos a importância do bom amor próprio, de estar bem consigo mesmo, a importância de estar com os afetos em ordem em relação à família, e podemos abordar até essa síndrome de Peter Pan, para poder chegar agora onde nós queríamos conversar, onde o pessoal aqui já está mandando um monte de mensagens, graças a Deus. Então vai uma pergunta mais direta, a respeito de namoro, de relacionamentos. Lu, do seu ponto de vista, qual seria a idade ou o tempo certo para iniciar um namoro? Bom, se nós entendemos que um relacionamento, né, amoroso pressupõe maturidade afetiva, a idade ela pode ser relativa, porque vai muito de acordo com as vivências e o estilo de vida com que a pessoa leva, né? A sua história. Nós sabemos que a maturidade também ela é adquirida muitas vezes através das vivências que a gente tem, sofrimentos,
as lutas que nós temos durante a vida, né? Então, pessoas carentes afetivamente, elas vão sobrecarregar os seus parceiros, né? Vão sobrecarregar o seu namorado, a sua namorada, e vai depositar nela ou nele toda a responsabilidade da sua felicidade. Vai gerar uma ansiedade afetiva aí, vai querer culpar o outro, né, do que está acontecendo. Então, se nós imaginamos que mais ou menos, tá, por volta aí dos 18 anos, eles estão mais preparados para ingressar num relacionamento maduro, responsável, com uma capacidade, Leandro, de controlar as paixões, né, os impulsos, e para lidar também com os inconvenientes da vida do outro de uma maneira adequada. Claro que isso não é uma regra, né, mas a gente vai atingindo a maturidade depois de uma certa idade. Então, se a gente for falar assim, qual a idade certa para namorar? Seria, lógico, depois que você atinge a maioridade, né? Mas existem casos e casos e relacionamentos que começaram bem antes disso e deram super certo, né? Porque isso tudo vai das vivências e da forma com que é visto o relacionamento. É interessante também, né, que quanto mais estruturado é o ambiente que o adolescente, no caso, vive, e conforme ele tenha mais regras, mais limites, eles tendem a serem mais adequados nos relacionamentos, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, que a idade vai depender muito das vivências que esse jovem teve. Perfeito. Lu, você poderia então traçar para nós um paralelo agora do que é um namoro entre dois imaturos e o que seria um namoro maduro? Agora que a pessoa analisou já que ela possui uma maturidade para entrar num relacionamento, agora eles entraram num relacionamento, faz para nós esse paralelo. O que seria um namoro entre dois imaturos e depois o que seria um namoro maduro? Bom, eu vou começar pelo imaturo, vamos começar pelo ruim para depois a gente falar do bom, né? Dois imaturos, eles vão querer. Eu fui pensando, Leandro, para construir isso, só para eu explicar de onde eu tirei isso, eu fui construindo esse paralelo através do que eu vejo muitas falas dos adolescentes em relação aos próprios relacionamentos, às dificuldades. Então, eu fui construindo isso bem de acordo com a realidade mesmo, do que eu vejo dos adolescentes. Então, nos imaturos, eles querem que o outro seja igual a ele. Então, a namorada quer que o namorado seja igual a ela. Não há o respeito pela singularidade. Nós sabemos que o homem e a mulher são completamente diferentes, né, do ponto de vista psicológico, biológico e social também, são diferentes, e um relacionamento imaturo, dois imaturos, querem que um seja igual ao outro, e isso jamais vai acontecer. Então, vai começar a ter discussões aí que não vai levar a lugar nenhum. Dois imaturos, eles não conseguem controlar os seus instintos, né? Dois imaturos dificilmente vão conseguir viver juntos a castidade, né? Porque eles vão ser movidos pelos seus desejos, pelas suas necessidades físicas e também emocionais. Dois imaturos, um quer decidir pelo outro, o que torna também a relação muito difícil, né? Você não pode decidir a vida do outro, você pode decidir a sua. E dois podem entrar em consenso, mas um definir o que o outro vai viver acaba desrespeitando aí também a individualidade. Dois imaturos, a dificuldade de expressar os seus próprios sentimentos, por isso leva a grandes discussões,
muitas cobranças e dificultando também o relacionamento. Dois imaturos querem ser felizes a todo custo. E eles não. Eu vou falar isso depois no relacionamento maduro, mas a gente não. Num relacionamento, a gente só não é feliz, mas a gente tem que estar disposto a fazer o outro feliz, né? E dois imaturos não conseguem ter essa concepção de relacionamento. Eles não conseguem reconhecer, então, a importância do outro para o relacionamento, ele se acha importante o tempo todo, e há sempre brigas, falta de diálogo, discussões pequenas que não levam o relacionamento para um crescimento e para um amadurecimento no sentido de querer mais, né? Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Não há uma continuidade, né? Eles não conseguem pensar de uma maneira adequada nessa continuidade. Por outro lado, dois maduros, eles conseguem respeitar a singularidade de cada um, né? Eles conseguem se respeitar, ele consegue, mesmo com dificuldade, lutar contra os seus instintos, né? Porque isso não é uma tarefa simples, uma tarefa fácil, né? Lutar contra o seu desejo, lutar contra o que o seu corpo pede muitas vezes. Isso requer muita maturidade, muito autoconhecimento, muito aprendizado. E dois maduros tomam decisões juntos, jamais um toma decisão pelo outro. E a maturidade, né? Há essa compreensão, né, de que juntos eles conseguem resolver os conflitos que vão existir. Não quer dizer que nos relacionamentos maduros não existam conflitos. Os conflitos vão existir, com certeza, mas eles conseguem muitas vezes abrir mão do seu ponto de vista, abrir mão do que pensa naquele exato momento, para poder entrar e aí em uma consonância com o outro, ser felizes juntos. Dois maduros, faz o outro feliz. Há essa alegria de fazer o outro feliz, né? Muitas vezes você ultrapassa a sua própria felicidade para poder fazer o outro feliz. Então, esse também é um ponto bem importante num relacionamento maduro. Saber que o outro tem as suas necessidades, muitas vezes tem o seu ponto de vista e conseguir, através da passividade, né, construir esse diálogo e esse relacionamento juntos. Relacionamento pressupõe duas pessoas, né? Então não se faz sozinho. É necessário duas pessoas. Então, esses seriam aí algumas diferenças entre os dois relacionamentos, maduro e imaturo. Perfeito. Vamos entrar, então, num ponto um pouco mais espinhoso, mas eu acredito que vai ser de muita valia, muito importante para todos nós. Lu, muitos jovens sabem que o namoro em que estão vivendo, ele é tóxico, vamos dizer assim, que está fazendo mal, minando as forças, os projetos, a vitalidade. Ao invés de fazer feliz, esse namoro só gera tristeza e sufoco. E o jovem ele tem medo de terminar. Psicologicamente, ele age como se o mundo fosse acabar caso acabasse o namoro. Mesmo sendo uma porcaria esse namoro, vamos dizer assim. O que você indicaria nesse caso? O que você diria para um jovem que vive essa situação? E também o que você diria para quem está ao redor desse jovem, talvez família, um irmão de comunidade que vê a situação, como ajudar esse jovem? Bom, vou começar pela primeira questão, né? Eu, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, né, num relacionamento, como você falou aí, tóxico, onde um acaba prejudicando o outro, eu, assim, indicaria que ambos, o menino, a menino, né, o homem, a mulher aí, nessa situação, separadamente, ele pudesse procurar, primeiro,
uma ajuda de um diretor espiritual, né? Uma pessoa para ajudar do ponto de vista espiritual. E também pediria para eles procurarem um psicólogo, né, capacitado, para ajudar eles a construírem esse processo de entendimento dessa relação conturbada, tóxica e prejudicial. Porque eles precisam recuperar primeiro o amor próximo, o amor próprio, né, a sua autoestima e construir na realidade um pensamento e atitudes coerentes, né, à sua própria vida. Um relacionamento saudável aí, maduro, ele tem que ser uma construção. Quando o relacionamento ele é uma desconstrução, aí ele é prejudicial. Um relacionamento constrói, não destrói. Então, Freud, lá no seu texto, que é chamado de 5 contribuições à psicologia do amor, ele fala que as nossas buscas surgem das nossas neuroses ou das nossas insanidades, né? A nossa busca amorosa. Aqui eu não estou falando para que eu concordo ou que eu discordo dele, mas eu quero concordar que se a gente só é movido pelo nosso desejo, a gente vai deixar de ser racional, de ser inteligente. Então, quando nós somos movidos a isso, né? Geralmente relacionamentos tóxicos, eles são movidos de desejo, seja ele carnal ou seja o desejo das carências afetivas, para suprir as carências afetivas. Então, nós estamos deixando de ser humano, né? Porque ser humano é ser racional também, né? Ser inteligente, ter as faculdades da inteligência. Então, esse casal, né, separadamente, precisaria reconstruir aí a vida deles, né? O que é bom, o que é bacana, o que é construir algo com alguém, começar a ter essa percepção, né? Que muitas vezes os relacionamentos, eles provam o contrário, né? Um quer destruir a imagem do outro, quer destruir a vida do outro, quer destruir a, não constrói a relação, só destrói na relação. Então, isso é muito sério, né? E quanto mais maturo é o casal, mais a possibilidade dele ter um relacionamento tóxico. Perfeito. E quem está ao redor desse jovem, Lu, o que pode fazer para ajudar ele? Porque eu digo isso no sentido que a comunidade, os irmãos, quem está ao lado, percebe com muita facilidade. Quando nós estamos no olho do furacão, quem está vivendo não enxerga, e quem está enxergando, que está ao redor, como é que pode ajudar esse jovem? Pois eu acho que é uma conversa bem sincera, sabe? Os jovens, eles têm um pouco dessa dificuldade, né, de olhar e escutar o outro, né? Eles têm uma prepotência aí de que acham que sabem tudo, tá? E começar a mostrar para ele, né, na prática, o que aquilo tem causado, né, o que você tem percebido, é uma maneira de conscientizá-lo, né? Como eu disse, se é fruto as vivências, né, dos desejos, muitas vezes ele não está percebendo que aquilo ali é tóxico, que é mal, que é ruim, que está havendo desconstrução, né? Acaba sendo uma situação que eles não têm essa noção. Então, quem está do lado, familiares, líderes jovens, né, separadamente, conversa com um, conversa com o outro, começa a colocar para eles a realidade, o que você está vendo, o que você está percebendo em relação àquele relacionamento. Que provavelmente lá no fundinho eles acabam percebendo que não está fazendo bem, que está fazendo mal, mas eles ficam presos, né, nessa situação, porque ele está sendo movido pelo desejo, pelos desejos. Então, é ajudá-los a compreender isso, né, dia a dia. Às vezes não vai ser uma conversa, não vão ser duas conversas, vão ser
aí um processo. Por isso que eu falei, né, de procurar também uma direção espiritual, né, porque vai ser um processo, né, de uma reconstrução na realidade de si mesmo. Por isso que é muito importante. Eu vou trazer apenas mais duas questões, duas perguntas rápidas aqui, depois eu vou passar a bola para o nosso pessoal aí. São muitos comentários. Eu quero pedir para vocês que, assim que nós terminarmos essas duas perguntas, mesmo quem trouxe pergunta lá no começo, por favor, traz as perguntas aqui na sequência, que facilita para nós separarmos, para organizar, tá joia? É um favor que eu peço para vocês. E se alguém tiver com vergonha de fazer alguma pergunta a respeito de namoro, alguma coisa desse tipo, manda um zap para mim que eu trago aqui, ou sem o seu nome, pode mandar aí um pedido, um zap anônimo aí, tá joia? Vamos lá. Outra questão bem divertida para a gente conversar, que faz parte da vida e que às vezes a gente leva muito na brincadeira, mas para as pessoas é sério, é o seguinte: tem muita gente boa solteira que quer um relacionamento sério, mas acha que o tempo passou demais e no dito popular as pessoas ficam até zoando essa pessoa, dizendo, você vai ficar para titia, você vai ficar para tia. Alguns acabam num ato de desespero aí, querendo casar com o primeiro que topar o quanto antes. A pessoa acha que o tempo passou, começa a entrar na brincadeira do povo, se sentir triste, acha que vai ficar para titi, e depois acaba se desesperando e querendo juntar, casar com o primeiro que encontra. Que conselho você traria para essas pessoas, para que elas não se desesperem? Tá. Isso é muito comum acontecer, né, Leandro? E eu fiquei aqui, enquanto você estava falando, pensando, né, que para tudo tem um tempo. E para tudo, e há sempre um propósito para cada coisa na nossa vida. Né? Eu vejo muito os jovens querendo padronizar a vida. Né? Então, você termina o ensino médio com 18, aos 24, 23 eu termino a faculdade e com 27 eu preciso casar, né? Querendo padronizar as idades, padronizar o tempo. E a vida não acontece dessa forma, né? As coisas podem acontecer em ordens diferentes, em tempos diferentes para cada um, mas o importante é o quê? Relacionamento pressupõe, né, como eu disse, uma relação, né? E às vezes o desespero faz com que as pessoas sejam menos inteligentes e a levar, né, a querer assim buscar suprir as suas carências afetivas, né? Então isso é muito ruim, porque você não está procurando um relacionamento, você está querendo buscar alguém para te preencher. E aí, olha só que responsabilidade que você dá para o outro, né? Como vai ser difícil para ele? Como vai ser difícil dar certo? Porque se o outro está ali só para suprir as suas carências, então é uma responsabilidade muito grande para ele, né? Que provavelmente vai ter que ter uma bola de cristal para adivinhar tudo que a pessoa quer, né? Senão ela não vai estar feliz. Agora, nós estamos num momento, né, da existência da sociedade que nós temos dois extremos muito perigosos, né? Que eu sempre fico bastante reflexiva em relação a ele. Que, por um lado, é a liquidez dos relacionamentos, Bauman, né? Sigmund Bauman fala bastante isso, né? Que nós estamos uma sociedade líquida, né? De relacionamentos líquidos, então eles acontecem muito rápido e acabam muito rápido. E para um outro oposto, né, de que muitas pessoas querem exigir muito, né, nessa busca de encontrar alguém. A pessoa quer achar alguém perfeito, aquela O príncipe de ideia. cavalo branco? Exatamente, aquela ideia do príncipe ou da princesa, né? Estão esquecendo aí que um relacionamento é uma construção, né? Foi o que eu falei lá atrás. E se ele é uma construção, por que não encontrar alguém e construir algo junto com ela, né? Então, seria uma responsabilidade a menos para aquela pessoa que você vai encontrar. Então, não se desespere, né? Se encontre primeiro,
Reveja a questão do você se amar também suficiente para conseguir amar outra pessoa com os defeitos, com as dificuldades, com as lutas do dia a dia, né? E pense muito nisso, ninguém vai vir perfeito, né? O amor, o relacionamento é uma construção diária. Então, talvez isso facilite um pouco e faça com que as pessoas se cobrem menos, né? Eu acho que é uma boa dica aí. A última pergunta que eu faço para encerrar as nossas provocações aqui e passar a bola para o pessoal é a seguinte: é a respeito da timidez, Lu. O menino está interessado na menina. Os dois são um tanto quanto maduros, são de comunidade, discerniram que está no tempo certo do namoro, mas o sujeito ele simplesmente trava. A bendita da timidez amarra ele ou amarra a menina. Qual é a saída para vencer essa timidez e eles conseguirem se relacionar? Tá. Do ponto de vista psicológico, Leandro, a timidez ela é um sentimento de inadequação e um mecanismo de defesa que a gente chama, né, que a pessoa usa para se proteger. E se proteger geralmente desse sentimento que ela tem de inadequação. Então, para ela não se sentir inadequada, ela se esconde e ela não fala, ela não se expõe. Então, isso é algo a ser considerado, né, do ponto de vista psicológico. Agora, a vida, ela é feita de superação. Hoje em dia, diferente da minha época lá de adolescente, tem a tecnologia que pode dar uma forcinha, né? Não estou falando que é para só conversar com a pessoa pela internet, mas ela pode ser o primeiro caminho, né? Dar uma forcinha aí no primeiro momento para puxar um papo, para combinar de sentar e conversar, né? E na minha época era muito comum os amigos, né? Os amigos em comum. Então, falava com um, falava com o outro, mandava um recado. Né? Agora, a gente precisa usar a criatividade, né? As mulheres gostam de criatividade e os homens, quando querem, eles são muito criativos, né? Então, não se apegue ao fato de ser tímido. Arrume uma maneira aí, né? Usando os recursos que a gente tem em mãos hoje, que são recursos bons, se usados adequadamente, que vai servir como um empurrãozinho, né? Mas é interessante a pessoa pensar também, né? O que faz ela sentir inadequada de não querer se expor e falar com uma pessoa que vale a pena, talvez aquela pessoa que vai ser companheiro, né, para o resto da vida. Então é interessante pensar sobre isso. Eu gosto de brincar com o pessoal nas pregações ou nas conversas em off, que existe na comunidade o Ministério Cupido também. Sempre tem alguns Sim, que têm um dom especial de ajuntar pessoas. Não vale a pena recorrer a essas pessoas aí, quem está na timidez. Tem sempre um ou outro que está a serviço para ajudar. então aí, né, deixa um recadinho. Quem é do Ministério Cupido já deixa um recadinho aí que está à disposição agora, né? Beleza. Lu, vamos para as perguntas. Eu vou começar com uma que chegou no Zap aqui e depois eu vou trazendo as do Facebook. A primeira pergunta que chegou para nós é o seguinte: o que o jovem pode fazer para romper com suas experiências passadas que fazem com que ele crie um padrão comparativo e o impeça de viver outros relacionamentos? Uma pergunta que eu acredito que seja muito boa. Uhum. Sim, é bem interessante. Bom, Leandro, nós temos que primeiro, né, dentro do que nós entendemos que é maturidade, nós compreendemos, né, que estar maduro afetivamente é você entender que as relações, que as vivências passadas, elas servem de crescimento e a gente não pode ficar paralisado nelas, né? Então, quando nós ficamos paralisados em uma situação, não conseguimos vencê-la, nós ficamos, como você falou lá no comecinho na sua introdução, né? Verdes ou então podres, né? A gente não é capaz de aprender mais nada. Então, uma dica para essa pessoa,
né, é que ela assuma esse relacionamento agora como um relacionamento possível e um relacionamento também, né, que vai dar oportunidade para ela não ter os mesmos erros dos relacionamentos passados. Ter essa experiência também, a gente não pode olhar só do ponto de vista negativo, né? As nossas vivências, as nossas experiências trazem para nós aprendizados. Então, começar a colocar esses aprendizados aí em ordem, né? Você começar a tirar lições boas desses relacionamentos passados para poder viver a sua vida presente e para poder planejar o futuro também, né? Porque você pode ter tido um relacionamento ruim antes, não quer dizer que esse agora vai ser, né? Nós temos essa capacidade, né, de superação. Vamos Então, para o pessoal do Facebook aqui, o Cristiano Rodrigues nos perguntou: qualquer relacionamento, seja de qualquer esfera, não é perfeito, mas um aperfeiçoamento constante? sim, né, nós nos aperfeiçoamos dia a dia, né, nos relacionamentos. Eu acho que, de acordo com o que eu percebo, né, principalmente aí na minha experiência clínica, né, que nós sempre temos algo para amadurecer, nós sempre temos algo a aperfeiçoar. Nós não podemos falar assim, agora já chega. Eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu já passei tudo que eu tinha para passar. Não, a vida é uma constante e a gente vai a cada situação se aperfeiçoando, se revendo, né, se superando também. Então é uma constante, né? Pode ter aí 20, 30, 40 anos num relacionamento que você sempre vai estar aprendendo com ele. Trazer a pergunta agora do Edmilson, que diz: boa noite. Tudo bem com vocês, pais e pentecostes? Bom, tenho duas perguntas. A busca pelo reconhecimento, o desejo de ser visto, seria a substituição do amor próprio pelo narcisismo e pelo egocentrismo? Vamos começar por essa pergunta, Lu? Uhum. Desejo de ser visto. Pois é, muitas vezes, né, Leandro, o desejo de ser visto e de ser reconhecido é você provar para você mesmo que você tem aquelas qualidades, que aquilo que você está colocando em foco naquele momento vai ser aprovado pelo outro. Né? Muitas vezes nós estamos em busca de aprovação, não necessariamente a substituição do amor próprio, né? Mas para a gente poder construir esse olhar sobre nós mesmos, nós precisamos do olhar pelo outro, né? O olhar do outro. Isso, de certa forma, é um pouco perigoso, né? Porque se a gente só está em busca, né, da aceitação e está em busca constante do olhar do outro sobre nós, nós vamos chegar a um momento que nós não vamos encontrar só pessoas que nos reconhecem, que nos acham bacana, que nos acham lindo, maravilhoso. Nós vamos encontrar o outro lado também. Então, se você se construir em cima do olhar do outro, você pode cair em algumas ciladas, né? O amor próprio seria um pouco diferente disso. É uma construção que a gente faz daquilo que a gente sabe que a gente é, né? Então, não necessariamente tem o olhar do outro aí, né? Nós nos amamos independente do que o outro pensa, do que o outro deseja, enfim, nós não dependemos desse amor. E a segunda parte da pergunta que ele traz é: seria correto dizer que a carência afetiva é as saudades do eu? As carências afetivas são, na realidade, tudo aquilo que ficou em aberto durante a nossa vida, que não foi suprido, primeiramente, pelas nossas relações que eu falo primitivas, lá pelos nossos pais. Então, tudo aquilo que ficou em aberto, digamos assim, são as nossas carências afetivas. Seria nesse sentido. A próxima pergunta aí, a Jaine participando conosco, sua futura colega de profissão.
Ô, Jaine, vê se você não vai estudar Freud, não. Já entra na psicologia tomista direto, viu? Ô, Jaine, a Jaine pergunta o seguinte: Lu, como não se dominar pela carência e usar a razão? Como não se enganar pelos sentimentos? Eu entendo aí, né, que uma maneira da gente não se dominar pelas carências é a gente ter autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, nós sabemos quais são as nossas carências, né? Nós sabemos aonde estão os nossos pontos, nosso ponto fraco. E aí fica muito mais fácil a gente lidar com a razão, porque você pode se policiar, né? Você pode nós, né, que temos aí a fé, que nós temos Deus, a gente pode confiar isso a Ele, né? Que Ele venha preencher todas essas nossas carências, porque se Ele é amor, então Ele tem essa capacidade de nos curar pelo seu amor. Então, é a gente primeiro se conhecer, né? Se você só tem essa ideia de que existem essas carências, você tem só consciência das carências à medida que a gente se conhece. Se você não liga para você, se você não se olha, se você não se conhece, dificilmente você vai entender que aquele pontinho ali que você grita e pede para os outros é carência, né? Então, através do autoconhecimento, nós conseguimos dominar as nossas carências, nós conseguimos usar a razão e ainda assim saber lidar do ponto de vista sentimental com tudo isso. Não sei se Pessoal eu de respondi. a Jaine, se desejar mais alguma explicação nesse sentido, fique à vontade para comentar aí. O pessoal de Ouro Fino também está bombando aqui na nossa live. Eu quero trazer primeiro um comentário do Júnior lá, que a pergunta da Raíssa, eu acho que esse combinar vem logo em sequência. O Júnior, para zoar a juventude, nosso irmão, um grande exemplo, essa família abençoada, que é um exemplo de caminhada para nós. Um abraço para vocês aí. Ele fala assim, ó, tem uma turminha na comunidade que está tão maduro que já está apodrecendo. E aí a pergunta da Raíssa vem quase que numa sequência disso, dizendo, Lu, muitos jovens têm medo de conversarem ou assumirem os sentimentos pelo outro, por conta do medo de perderem a amizade do outro. Qual a melhor forma para lidarem com isso e tomarem uma atitude? Bom, eu não consigo entender, né, que um relacionamento não exista primeiramente amizade. Como a gente se relacionar com o outro, mesmo que num namoro, né, nesse processo aí de namoro, primeiro sem ter amizade, né, e usar da sinceridade. Se eles forem amigos mesmo, isso não vai ser, não vai atrapalhar, né? Porque primeiro ponto aí fundamental e crucial é a amizade. A amizade ela é necessária para um casal, né? Acho que é Rubem Alves que fala isso, né? De que quando você escolher uma pessoa para viver o resto da sua vida, arrume uma pessoa da qual você vai gostar de conversar, que você seja amigo. Porque quando a juventude acabar, quando vocês chegarem à velhice, a única coisa que vai sobrar de vocês é a conversa e é a amizade. Então, tudo começa com a amizade. E se há dúvidas desse relacionamento, senta, bate um papo, sem constrangimento, né? Porque é necessário que isso aconteça até mesmo para você se entender, né? Para você entender o que está se passando no seu coração. Muitas vezes a gente se engana, né? Você gosta tanto daquele amigo que você acha que você gosta dele para ter um relacionamento. Então, a proximidade, a conversa sobre assuntos aleatórios fazer com que você vai percebendo, né? Se existe algo além da amizade. Mas a amizade é o primeiro pressuposto de um relacionamento. Você não começa um relacionamento com o inimigo, você começa com um amigo.
Grande dica, Lu. Muito obrigado, pessoal. Fica importante gravar isso para quem está desejando engatar o namoro. Busque a amizade, um caminho seguro que vale a pena. Próxima pergunta aí do Guilherme, nosso irmãozão lá de Poço Fundo. Gui, pergunta o seguinte: tendo em vista que o amor próprio é fruto do amor recebido, aqueles que viveram uma vida de desamores na infância, adolescência e juventude, como poderá se tornar um adulto amadurecido do ponto de vista afetivo, tendo em vista que cresceu em um ambiente desfavorável e, para piorar, a própria cultura em que vivemos é uma cultura do descartável? Uhum. Bom, se nós entendemos, né, que para nós amadurecermos, nós temos que tirar, né, proveito de todas as vivências que nós tivemos durante a infância e adolescência, né, e tirar o que é de positivo nessas relações, então nós não podemos ficar presos naquilo que nós não recebemos, mas naquilo que nós podemos fazer com aquilo que nós temos, né? Muitas pessoas ficam lamentando, né? Ah, não aconteceu isso comigo, aconteceu de maneira diferente. Mas a gente vai organizando a vida depois de uma certa idade em relacionamentos, não necessariamente um relacionamento amoroso, um namoro, depois um noivado, um casamento, mas nós vamos nos organizando, né? Tendo amigos, tendo pessoas próximas que podem de alguma maneira ajudar a gente a recuperar todos esses sentimentos. Então, a gente não pode dizer que a vida emocional também é uma matemática, né? E se deu errado e acabou, né? A gente é uma construção, né? A nossa vida é uma construção. E o amor próprio, claro, que vai interferir na maneira como nós fomos criados, como nós fomos educados, porém, ao longo da vida, nós temos chance de resignificar, né? De dar um sentido diferente para isso tudo. E mesmo assim, nós conseguimos ter o amor próprio, resignificando toda a história da nossa vida. Outra pergunta que entra num tema bem atual, ligando a essa questão da cultura que o Guilherme está falando, é da Marielle. Marielle pergunta o seguinte: como as chamadas crises da masculinidade e da feminilidade têm influenciado e interferido no surgimento de novos relacionamentos? Eu acho algo muito interessante essa questão, né? Principalmente quando ela fala feminilidade, né? Que hoje está muito confuso o termo feminilidade e feminista, né? Essa nova crise que nós estamos vivendo atualmente, né? Sociedade pós-moderna, século XXI, é uma sociedade que tem procurado resolver as coisas num passe de mágica, né? Que tem construído o homem de uma maneira afeminada e a mulher masculinizada, né? Tem afetado nos relacionamentos porque o homem e a mulher hoje, né, que estão diante dessa situação, eles não conseguem ver o outro como parceiros, como cúmplice, como amigos, como alguém que está disposto, desculpa, a construir uma vida com ele, né? Cada um segue a sua vida. Eles querem ter um relacionamento, mas cada um segue, independente, começa a independência já no financeiro, né? A parte econômica tem que ser totalmente, cada um tem o seu dinheiro, cada um paga o que quer, o que acha que deve pagar, né? E há essa separação, né? De que não há uma cumplicidade mais, né? Eles acham que o relacionamento são totalmente independentes um do outro, né? E na realidade nós temos gerado aí como eu falei anteriormente, né? Uma forma de amor muito brusco, né? Falar essa palavra líquido mesmo, né? Que não consegue fazer com que vá para frente,
né? A mulher está aí querendo provar mil coisas de que ela é capaz, o homem está em busca de coisas completamente diferentes e não há essa complementaridade, que é um casal, né? Que essa parceria. Então, na realidade, o feminismo, e não consigo usar essa palavra, né? Mas essa busca pela masculinidade tem atrapalhado a complementaridade do casal, né? Que precisa existir e que existe, né? É biológico, é psicológico, essa diferença e também essa complementaridade. A Jaine pediu para complementar a pergunta daquela hora. Ela disse o Uhum. seguinte: quero complementar. A razão nos impede de agir precipitadamente. A emoção, pelo contrário, nos leva a agir por impulso. Como não se levar por isso? Tramando distância, dando um tempo da pessoa? Eu estou lendo aqui de novo. A razão nos impede de agir precipitadamente. A emoção, pelo contrário, nos leva a agir por impulso. Jaine, é aí que entra o uso da inteligência, né? Da gente se entender. Porque pressupõe o seguinte, Leandro: quando a gente se conhece, quando a gente tem maturidade, a gente não se deixa levar pelas circunstâncias, né? Nós vemos, nós entendemos, nós sentimos, mas não deixamos que isso nos leve de uma forma negativa, agindo por impulso, falando sem querer. Nós conseguimos medir, né? Refletir sobre aquilo que nós vamos falar, nós vamos conseguir ponderar as nossas ações. Então, por isso que eu falei lá, né, quando eu falei do texto, as 5 contribuições da psicologia do amor, eu disse que não estou concordando, né, no que nos diz que nós agimos sempre pelos nossos impulsos. Eu acho que aí entra a nossa inteligência. Se nós agirmos somente por impulso e agir com precipitação, a gente vai só se dar mal, a gente vai cair no fiasco, né? Então, usar a inteligência aí, né? Ponderar, esperar um pouco para responder, tomar cuidado com a gente se conhecendo, a gente vai tomar um cuidado a mais com os nossos impulsos, né? Mas sempre tentando usar aí a nossa capacidade de inteligência. E não, às vezes não, né? Em alguns casos isso vai depender muito, né? O ser humano é muito subjetivo, mas se a gente ter distância, não quer dizer que a gente vai se controlar, né? Então, talvez falte aí a gente compreender mesmo o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo isso, por que a gente está agindo tão impulsivamente, né? Talvez falte essa compreensão aí um pouco mais apurada, né? Do que acontece que age dessa forma. Vou trazer também mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp, mas ainda refletindo essa questão que a Jaine trouxe, me recordava dos ensinamentos de Santo Tomás, já que nós estávamos falando dele, Sim. porque a Jaine fala de como se existisse algo em nós que esticasse. A razão vai para um lado, que nos segura, muitas vezes com a falsa prudência, e por outro lado nós temos os nossos sentimentos, os nossos impulsos, né, as nossas emoções que nos empurram. Desde que o ser humano pecou, se estabeleceu na humanidade uma desordem do nosso ser. Santo Tomás nos ensina que a ordem do ser humano é que o espírito, que é o intelecto, a razão, iluminada pela fé, ou seja, uma ligação direta entre a fé e Deus, deveria governar a nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, que por sua vez governaria o nosso corpo. Então, haveria uma harmonia perfeita.
Ele fala de uma organização política, de um controle político no nosso corpo, é essa a palavra, mas não uma política ditatorial, uma política no sentido perfeito da palavra, política de convencimento. Então, eu vejo que a grande harmonia para nós conseguirmos restabelecer a ordem, que é a palavrinha paz, a paz significa tranquilidade na ordem, que é a ordem do nosso ser, é, sobretudo, restabelecer o nosso contato com aquele que é primeiro. É claro que ao longo dessa vida nós nunca vamos nos encontrar numa ordem perfeita. Nós vamos nos arrastar até o dia em que não formos enterrados com as nossas desordens, mas nós precisamos buscar amenizar isso. E isso é um fruto do Espírito Santo em nós. Começa, a primeira coisa é a nossa ligação com Deus. É uma profunda vida espiritual e claro que aí vai entrar muita cura, né, Lu, como nós falávamos. O processo da cura interior e permitir que Deus vá agindo, porque nós estamos em construção até o fim da vida. Exatamente. Exatamente. Esse Quero... também é o processo de santificação, né, Leandro? Perfeito, Lu, isso mesmo. Trazer a pergunta do Zap aqui, que o irmão nos trouxe, é o seguinte, uma questão para a Lu, ele me mandou aqui. A importância da referência do namoro. Sabemos que somos frutos do meio em que vivemos. Ele quer que você fale sobre isso. A importância de termos uma referência para o namoro, já que nós somos frutos do meio em que vivemos. Bom, não sei se eu compreendi exatamente, mas quando a gente fala de referência, nós estamos falando de modelos, né? De modelos que nós possamos seguir, né? Referência a isso. É nesse sentido. Eu acredito que seja nesse sentido. Ele não me mandou mais não, mas eu também entendi nesse sentido, de modelos. É muito importante, né? Porque são através dessas referências que nós podemos também construir, né, o que nós desejamos, né? Então nós pegamos aí, né? Eu tenho alguns casais da minha vida que são referências para mim. Então, a cada dia eu me motivo a desenvolver em mim, né, um olhar sobre o meu esposo, sobre, ou aí no caso, o meu namorado, que me permita atingir aquele modelo, né? Então, é importante a gente ter, né? São esses modelos, né, que nós temos. Claro, né, que se são modelos bons, é que nós nos espelhamos ao longo da vida, né? Nosso primeiro casal aí, geralmente, né, são os nossos progenitores, né, ou aqueles que fizeram esse papel, né, não necessariamente, em muitos casos, não é a mãe e o pai, pode ser a avó e o vô, né, então, ao longo da vida, nós vamos criando essas referências, né, de pessoas, de relacionamentos, e que, com certeza, de alguma maneira, a gente vai reproduzir ele depois, na hora que você começar a vivê-lo, né? Então, acho que você falou um pouco disso, né? No comecinho lá, deu problema no áudio, eu não escutei, mas é direito. Mas você fala, né, do nosso modelo Jesus, né? O nosso, não é isso? Jesus é o nosso modelo, nós o seguimos, nós espelhamos, nós queremos ser a semelhança deles. E ao longo da vida a gente vai trazendo referências também para a nossa vida, né, conjugal, a nossa vida a nossa maternidade ou paternidade, enfim. As referências, elas fazem parte sempre da nossa vida. Elas são... Lu, eu vou trazer uma última pergunta para nós fecharmos aqui. Eu até esperava que viesse essa pergunta antes, mas veio agora um tema que é muito propício para essa conversa nossa, muito importante, que é a respeito dos ciúmes. A Antônia Penido partilhou conosco o seguinte, a pergunta dela. Os ciúmes, em alguns casos, torna-se um fósforo aceso na pólvora. Este sentimento provoca reações inesperadas que algumas pessoas não conseguem controlar. Isso acontece pela falta de amor próprio ou é a falta de confiar no companheiro? Bom,
eu acho que o ciúme daria para nós o tema aí de uma live, né? Porque é um tema bastante complexo, é bastante intenso e que nos faz assim, me faz, né? Assim, particularmente em cada caso, né? O ciúmes, ele, na realidade, ele é como se a pessoa eu não posso falar essa palavra disputar, mas agora no momento eu não estou conseguindo achar uma palavra mais adequada, né? Que ela está ali disputando o outro, sempre existe um terceiro no ciúmes, né? E o ciúmes faz a gente criar, né, situações dentro de nós que nem sempre são verdadeiras, que nem sempre são adequadas, que nem sempre trazem sentimentos bons. O ciúme, então, ele tem esse poder, né, de fazer com que a pessoa haja num impulso, né? Mas aí volto no que você mesmo disse, né, da desarmonia, né? O ciúmes ele está dentro aí de uma das desarmonias da nossa vida, né? Como a gula, como outras situações que nos trazem desarmonia, né? Então, o ciúmes ele é muito prejudicial, ele faz com que tenhamos uma relação triangular, vou dizer assim, né? Necessariamente você constrói uma imagem do outro em detrimento de um outro, né? Então, nem sempre é uma imagem verdadeira, nem sempre é a realidade, né? Então, eu não sei como que ela terminou, e eu não me lembro como ela terminou a pergunta, mas o ciúme, ele nunca pode ser considerado, pelo menos o ciúme patológico, ele não pode ser considerado bom. E não é falta de amor próprio. Muitas vezes ele é fruto das nossas carências, né? Das nossas carências afetivas. Então, na realidade, nós damos a responsabilidade para o outro, né? Vou falar em um relacionamento. Eu dou para o meu marido a responsabilidade, né, de me fazer feliz. E qualquer ameaça que eu sentir nesse sentido do outro não conseguir, não me fazer feliz, eu vou sentir ciúmes. Né? Então, ele está mais ligado às nossas carências do que falta de amor próprio. Né? Então, a gente quer que o outro supre de todo jeito a as nossas carências e o outro não vai conseguir fazer isso. Né? Então, é um pouquinho desse sentido. Está relacionado às nossas carências afetivas. Lu, antes de despedir do pessoal, despedir de você, te agradecer, gostaria de convidar para que a gente pudesse fazer uma oração nesse instante, que a gente pudesse rezar juntos pedindo a graça de Deus, porque a igreja nos ensina que tudo que Jesus assumiu, ele redimiu. Ele assumiu para si a natureza humana, ou seja, ele assumiu para si um corpo e uma alma. E quando ele assume um corpo e uma alma integralmente, ele não assumiu apenas a dimensão da razão e da vontade, as potências mais elevadas, mas ele também assumiu os sentimentos. Jesus Cristo tinha sentimentos. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele disse que ele sentia uma tristeza na alma, uma tristeza mortal. E o que eu quero dizer é que o sangue de Jesus é capaz de nos tocar nas prisões mais obscuras da nossa alma, em cada um dos sentimentos que estão desordenados e que nos levam ao pecado, cada um dos sentimentos que nos aprisionam. Por isso eu quero convidar você que participou conosco, que enviou mensagens, que agora nos ouve, um instante de silêncio. Vamos desejar que o sangue de Jesus, pela graça do Espírito Santo, possa nos tocar, porque o Espírito Santo tem esse poder de atualizar o Calvário. Ele nos toca e nos coloca nesse momento do Calvário, onde o Senhor nos liberta dos nossos pecados, das nossas prisões afetivas, psicológicas, dos nossos medos. Se você puder aí, coloca a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, jovem. Vamos clamar a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre todos nós. Vamos permitir que essa noite seja uma noite de Pentecostes para nós. Se te vem ao coração algumas lembranças
dos sentimentos que te aprisionam, que te impedem de viver relacionamentos saudáveis, apresente agora para o Senhor. Ele que já conhece, diz para o Senhor o quanto você tem lutado com isso, o quanto eu e você, o quanto nós desejamos amadurecer, o quanto nós desejamos ser outros Cristos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E olha a desordem que se instalou em cada um de nós, jovens e adultos que estão aqui presentes, Senhor. O quanto a nossa razão diz uma coisa, mas os nossos sentimentos nos levam a fazer outra coisa, como dizia São Paulo. Senhor, nos ajuda a encontrar um equilíbrio, uma ordem. Tem misericórdia de cada um de nós e derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Toca-nos com o teu poder, Senhor. Toca-nos com a tua graça. Em cada um dos sonhos desses jovens, Senhor. Quantos jovens há tempo têm sofrido, Senhor, por não encontrar um relacionamento autêntico, verdadeiro, Senhor. Quantos vivem relacionamentos tóxicos, Senhor. Que o Senhor possa libertar-nos com a tua graça, com a tua luz. Venha em auxílio de cada um de nós essa noite, Senhor, pela graça e pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Leandro, posso ler aqui uma palavra Claro. forte no meu coração para essa noite? Está lá em Romanos 12, né, versículo 2, que fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Então, que nós possamos ter essa sabedoria, né, de entender mesmo aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que nós não conseguimos, né, mudar em nós, que nós não conseguimos sentir de uma maneira diferente, que nós possamos, né, confiar em Deus e pedir para Ele, né, fazer a sua vontade, de permanecer no nosso coração aquilo que é da vontade dele. E nos momentos de dificuldades, né, os jovens falam assim: ah, mas é lá no momento de dificuldade, o que fazer? Entregue para Deus. Entregue para Deus. Escuta. Né? Os jovens têm dificuldade de escutar. Eles querem falar, mas têm dificuldade de escutar. Escuta Deus. Né? O que é da vontade de Deus? O que é bom para Deus? Então, acho que fica muito forte isso no meu coração, né? De poder dividir isso com os jovens que estão aqui junto com a gente essa noite. Eu quero fechar a minha fala aqui com... Pode até parecer piada, brincadeira, mas não é não, pessoal. Quem nos ensina é um santo que está em alta, São Padre Pio. Ele fala muito a respeito dos anjos. Quem conhece a biografia dele sabe que ele tinha uma certa intimidade com os anjos. Ele dizia que nós não podemos deixar os nossos anjos da guarda avulso, não dá trabalho para o nosso anjo, no sentido de que Deus nos deu um anjo para nos levar para a salvação, para nos auxiliar na nossa salvação. Então, nos seus momentos de oração, peça para o seu anjo da guarda, diga para ele aquilo que você está com dificuldade, e sabe também que às vezes aquela menina que você está interessada, ela também tem um anjo da guarda. Pede para o anjo te ajudar aí, ó, já que você não está conseguindo, a timidez, algum problema. Isso aí não foge daquilo que a igreja nos ensina, não. É um caminho também que o Senhor nos dá. Sim, como eu disse, né, usar a criatividade, né? O seu anjo da guarda entrar em contato com dela, né? Lu, muito obrigado pela sua participação, uma bênção, eu te agradeço pela tua disposição desde do momento em que eu te convidei, foi maravilhoso, muito obrigado pela tua dedicação. Quero mandar um abraço para você, para a criançada, para o seu esposo, para sua casa toda, para sua família abençoada aí, saudade dos vocês aí, que passe isso logo para a gente poder visitar o pessoal de Andradas aí. Poder comer um virado de frango juntos, né? Que bênção. Eu que agradeço, Leandro. É muito bom estar, de alguma forma, em comunidade,
né, o meu coração, e aposto que da maioria, se alegra com este fato, né? E que bom que temos a tecnologia, que mesmo em tempos de distância a gente consegue ali, em alguns momentos, estarmos juntos, né? É uma bênção. Eu que Hoje estava agradeço. com o fio entupido, mas funcionou. Demorou para desentupir aí, mas deu certo. Então, tá, joia. Lu, fica com Deus, e todos nós estivemos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abração, Lu. Outro para você, para a Érica e para todo mundo que está aí nos assistindo e nos escutando. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Até sexta-feira que vem nós temos mais live Cristificar. Eu já quero adiantar para você que daqui a alguns dias, nós vamos ter também um convidado especial. Nós teremos a presença do Ronaldo Paraíba aqui conosco. Fora essa sexta, na outra, nós vamos conversar bastante com ele a respeito de um livro que ele escreveu, muito voltado para a juventude, que é o Discernimento de Estado de Vida. Quero convidar a Lu para estar ligado conosco nessa live, que vai ser muito bacana também. Com Pessoal, certeza. fiquem com Deus e até sexta-feira.